pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas, e na aula de hoje vamos falar sobre o trabalho do cuidado na vida das mulheres, com Liliane Oliveira, ativista da Marcha Mundial das Mulheres. Surge no Brasil a primeira organização, auto-organização de mulheres, que é a Irmandade da Boa Morte. Ela tem um valor histórico, sendo uma entidade, uma organização religiosa, e inclusive também por isso, até pela condição que a gente tinha e tem, enfim, no Brasil, e era justamente para conseguir fazer o processo de cuidado daqueles mais abandonados, de contra-euforia, de organização, uma organização que estava enraizada nesse território, né, Cachoeira, enfim, no Recôncavo da Bahia, mas que é exemplo para a gente perceber como nós resistimos. E aí a história do povo brasileiro é uma história de resistência, a história das elites é uma história de exploração, seja daqueles ainda que têm os sobrenomes até hoje, das naus que vieram de Portugal, enquanto nós, né, principalmente nós, tanto com ascendência indígena e com esse reconhecimento, inclusive, aos povos e comunidades tradicionais, quanto das contribuições, né, daqueles e daquelas que foram sequestrados de suas terras e trazidos para cá para trabalho forçado. Então, primeiro é não negar essa parte histórica da gente. A auto-organização e a resistência sempre foi marca do povo brasileiro, então são lutas sociais que nós do PT somos herdeiros e herdeiras, e eu acho que isso nos torna tão grandes, tão fortes, tão vivos após mais de 45 anos de existência. E a gente vai justamente construindo esses marcos. E aí eu acho que o feminismo, e por isso citei a Boa Morte, a luta das mulheres, ela é a luta por sobrevivência, é uma luta de resistência, e está inserida na história. E foi possível, seja na Revolta dos Búzios, na Revolta dos Malês, que a gente teve mulheres como cumprindo papéis centrais com muito protagonismo, seja no que a gente tem hoje de fazer o debate da política, de participar da política, de conseguir avançar, por exemplo, nessa agenda desse último período agora, que é com o governo Lula, de tentativa justamente de dar conta, né, de reorganizar o que foi essas grandes perdas que a gente sofreu aí no golpe. Então a gente precisa reorganizar a garantia de direitos, né, a proteção social e pensar os novos passos que a gente tem que dar na sociedade, porque se o Bolsa Família foi uma revolução na vida das mulheres pobres, majoritariamente negras, a gente tem que dar um outro salto, né? E aí não tem como não falar da segurança pública, porque isso adoece as nossas companheiras. Não tem uma mãe que durma em paz sabendo que seu filho ou sua filha está em risco, que seu território é um território deflagrado. Então, quais são as nossas estratégias também? E assim, trazendo demandas urgentes que estão na ordem do dia da vida das mulheres. Mas quais as nossas estratégias para conseguir superá-las? Então, seja do ponto de vista de uma segurança pública cidadã, com controle social, que a gente consiga romper as marcas
né, tão enraizadas sobre a proteção da propriedade privada, por um lado, e até hoje uma visão sobre corpos negros, que são corpos a serem descartados. Isso é justamente por isso tão importante falar da nossa formação, porque é isso que reflete até hoje em determinadas ações e ações do Estado. Então, para a população negra, para as mulheres negras, que são, em sua maioria, as chefes de família, né, que garantem o sustento das suas famílias, que dão conta dos seus mais velhos e dos mais novos, e estão em trabalhos mais precarizados. A gente, por exemplo, na questão do trabalho, a gente tem a CLT, mas as empregadas domésticas só vieram ser reconhecidas em 2015, né, com Dilma, 2015, se eu não me engano. Então, a gente está muitos séculos atrás no que tange, né, no que tem a perspectiva dos direitos, né, da construção de uma cidadania plena. E aí, pensar esses caminhos significa trazer assuntos indigestos para a mesa, mas também conseguir construir junto os caminhos da superação. E aí, na política do cuidado, por exemplo, para a questão das mulheres, é, geralmente é isso, né? As mais velhas cuidam fora de casa, e foi essa a história de várias mulheres negras que foram empregadas domésticas para outras poderem apresentar seu mestrado, seu doutorado, conseguir e criaram os filhos delas, enquanto ninguém criava seus filhos. E isso só vai ser superado com a gente rompendo os ciclos da pobreza, rompendo essa herança, né, de desigualdade, e aí construir essas pontes, esses caminhos passa por educação, passa. é, e a educação, do ponto de vista tanto de nos dar quanto de ter equipamentos que nos deem condições, né, do cuidado também, porque a educação, ela entra nesse campo, grande campo da política de cuidados, porque se a gente tem educação em tempo integral, significa que essa mulher vai conseguir trabalhar e vai conseguir também ter outras possibilidades, e não ter que ficar em casa até com os meninos, né, aos 4, 5 anos de idade ainda, porque não tem acesso à creche pública ou à escola em tempo integral, que dê conta dela ter uma jornada de fato e que essas crianças não estejam expostas, né, às diversas mazelas que estão nos seus territórios. Então, pensar o impacto do cuidado na vida das mulheres negras é reforçar que somos nós as que sustentam praticamente esse debate. Aí não é só como empregada doméstica, dentro da casa, mas se a gente vai olhar nos setores, nos segmentos empresariais, onde as mulheres negras estão, não é na chefia, mas se você entrar no banheiro, talvez seja uma mulher negra parecida comigo que vai estar limpando o banheiro. A gente está falando sobre poder, e aí alterar a fotografia do poder significa construir caminhos, estradas, pavimentar e principalmente construir processos de reparação, seja em leis, seja em políticas públicas, mas principalmente na mudança que é cultural também da sociedade sobre em qual lugar nós estamos, né? Nós mulheres negras não somos as mulatas tipo exportação, nós somos mulheres, nós temos desejos, nós temos autonomia, mas somos donos dos nossos corpos e das nossas vidas. A gente quer ter e tem o desejo, quer construir família, mas isso significa que tem que ter outros serviços, senão vai ser só mais sobrecarga, só mais ser colocada no lugar de sobrevivente, e não de quem pode viver plenamente. Por isso é tão importante o conceito de bem viver, porque aí a gente consegue ampliar para colocar a vida no centro, no ponto de partida da construção da política. E aí é um negócio que a gente só consegue com muita mobilização, trabalho coletivo, organização, com esse olhar do Estado sobre as desigualdades, e acho que é o envolvimento do conjunto da sociedade. O racismo e o machismo, eles perduram porque fazem parte do modo de produção capitalista, que se apropria justamente da desigualdade, né, e dessa materialidade, porque se eu não tenho que me responsabilizar sobre o fardamento do trabalhador, alguém vai fazer isso. E quem vai fazer isso? Geralmente a companheira e tal, que está em casa e vai juntar com as roupas todas, como se fosse algo natural, enquanto é algo que serve e atende alguém, porque aí deixa de gastar enquanto sobrecarrega as mulheres. Então, a gente está falando sobre tempo, sobre recursos, e dessas desigualdades que a gente, só com muita conversa, construção política, vai conseguir superar, conseguir construir esses caminhos e apresentar, principalmente
não saídas ou soluções como se fosse algo simples, mas construir caminhos justamente para a gente superar e conseguir enxergar quais são os desafios do nosso tempo. O meu tempo hoje não é o mesmo de minha mãe, e a nossa diferença é em torno de 30 anos de idade. Mas os nossos desafios, eles são permeados até hoje justamente por essa linha, esse fio condutor que chama patriarcado, que chama racismo. Então, romper com isso é um processo de reparação, repactuação histórica para a gente conseguir construir, de fato, um futuro onde meninas, feito eu, já fui um dia, feito você, não precisem ser ensinadas a se defender, porque elas não serão atacadas por serem meninas ou serem mulheres. Eu estava lembrando quem foram as pessoas que estavam comigo lá, né? Eram eu e Bruna Elias, a gente tinha acabado de sair da Uni, Anne, nossa atual secretária de Mulheres do PT, também, e Vivi Farias, que já foi da PCU e hoje é da direção do PT lá em Pernambuco. E eu lembro que quando entrei na executiva, eu ficava, assim, era uma grande questão, se eu era uma dirigente de juventude na executiva nacional ou se eu era uma dirigente jovem do partido. Eu escolhi ser e fazer por onde ser a dirigente jovem, né? Assim, estava jovem, mas era dirigente do partido como um todo. É, e isso eu acho que, para quem foi da primeira gestão, tiveram vários estranhamentos, né? Seja de parecer que a gente estava falando uma outra língua, de que a gente tinha uma disposição para algumas coisas e não para outras, que a gente não entendia muito bem algumas coisas, mas foi fundamental. Eu acho que observa hoje a paridade, né? Principalmente a paridade e as cotas de juventude, como centrais para a gente ter conseguido atravessar o período que a gente atravessou, aquele PED de 2013, né? Depois daquilo ali veio Lava Jato, veio todo o processo do golpe, impeachment de Dilma, e o PT, né, quando assume essa tarefa, diz, não, a gente vai agora aqui, é uma pauta histórica das mulheres, a pauta histórica para a gente mudar a nossa percepção, a gente bota essas pessoas todas diferentes, em todos os graus, em todas as direções municipais, estaduais e a nacional. E a gente fica muito assim, vamos fazer o quê? E eu acho que serviu primeiro para a gente, de fato, construir um processo de renovação política, de quadros dirigentes, porque é estando dentro para entender mesmo, ser da Câmara Nacional de Recursos, entender do estatuto e tal, mas também para pensar os nossos próprios eventos, as nossas formas de lidar. Então, se uma companheira começou algumas coisas se tornarem mais nítidas para nós dentro do partido, seja de ter tido, né, muito mais mulheres jovens, muito mais mulheres no partido. E isso veio como resposta, que é uma resposta da sociedade, não é um privilégio, e a gente não vive numa bolha no PT, mas a resposta foi no congresso seguinte surgir a proposta da Câmara de combate à violência e acolhimento às vítimas de violência. A gente aumentou a nossa presença e com o aumento da nossa presença também ampliar essas ameaças, porque essas coisas não estão resolvidas, não é só botar os jovens, mulheres, na metade, tem que ir construindo estruturas. Então, acho que a gente amadureceu enquanto instituição, PT, com essa responsabilidade de ser, né, protagonista de mudanças e de contribuir de forma muito decisiva para a democracia brasileira. Essa ação foi mudando a gente. Então, o PT da Bahia, por exemplo, a gente, nossos encontros, tem geralmente o espaço da ciranda, que é um lugar para que as crianças e as mães e tal, e os pais possam deixar com cuidado, com responsabilidade e tal. Até porque tem, inclusive, hoje outras dimensões, né? Do que são as crianças, tem crianças neurodivergentes, enfim. Então, é você dar condições para essas crianças estarem e para os pais e para as mães também estarem. Isso não era um negócio tranquilo, visível, né? Até porque quem estava na direção eram os homens, e geralmente os homens não têm essa agenda. E aí, quando a gente foi mudando pela presença. Então, citando Lélia Gonzalez, né, nossa presença pedagógica, essas mudanças foram acontecendo, seja nos hábitos, nos costumes, não é só companheiros e companheiras, é saber que a gente constrói uma outra cultura política a partir disso, que a gente não vai topar a violência, que se acontecer, a gente tem instrumentos e mecanismos para julgar, apurar, né, os fatos. E isso contribui para a gente, quanto partido, se reinventar e também de colocar como centro
da ação esse debate do cuidado. E aí, dando o exemplo do governo do estado da Bahia, que nós do PT aqui, já há 5 mandatos, a gente foi um dos primeiros estados a assumir a Política Nacional de Cuidados como uma diretriz para a ação política. E isso vai refletir no nosso programa de governo para a próxima eleição. Então, é sobre o entendimento, a mudança de atores, né, e atrizes políticos, que a gente muda a forma de fazer política. Então, acho que tem uma contribuição importante, né, dessa mudança da direção, de conseguir colocar essa presença de outros corpos em maior evidência, alinhado a essa mudança também na perspectiva de qual política constrói e do que a gente consegue também, né, porque aí a gente está falando de todos os espaços de direção, como a gente consegue construir de outra forma, por exemplo, a disputa eleitoral, as nossas chapas, o debate dos recursos, a Secretaria de Mulheres tem assento no grupo de trabalho eleitoral, faz parte de todo o conjunto, né, da direção da tomada de decisões. Então, acho que para ir fechando, né, as mudanças que a gente vive dentro do PT reflete, reverbera na sociedade e eu acho que nos colocou mais na pauta, na ordem do dia para todos nós. E aí não é só sobre as mulheres estarem lutando para um lado, mas ser uma pauta geral do partido, a superação da desigualdade, apontando esse caminho da construção da política de cuidados, porque é justamente aquilo que a gente estava falando no início, né? É a materialidade da opressão na vida das mulheres e que a gente precisa dar conta de superar. E só vai conseguir superar isso com um trabalho coletivo, organização, ouvindo diversos segmentos, construindo com os movimentos, com a intelectualidade, e conseguindo dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, por exemplo, é uma pauta, a do cuidado, que está intrinsecamente ligada à nossa pauta hoje pelo fim da escala 6x1, porque a gente está falando justamente de ter mais tempo, de ter qualidade, de ter viver plenamente. E nem o trabalho e nem algo que seja tão naturalizado para nós, né, para todas nós, que impõe às mulheres essa perspectiva de gênero, porque é machista, é patriarcal, que nos coloca nessa condição de subalternidade, precisa ser superada. E a gente só vai conseguir isso com muita força coletiva, trabalho coletivo e mudando as instituições, mudando a nós mesmos enquanto militantes para construir esse novo mundo. Hoje a aula foi sobre o trabalho do cuidado na vida das mulheres, com Liliane Oliveira, ativista da Marcha Mundial das Mulheres.